Ninguém respondeu nada. Bom, gravação da aula de Fundamentos de Matemática, IFBA, curso subsequente de Informática, semestre 2021.1, emergencial. 11/5/2021. Bom, pelo nosso planejamento, aqui, ó, apresentar janela. Pelo nosso planejamento, eu tenho aqui, ó, no dia 11, né, tá aqui, ó, que é hoje. Nós estamos na aula 18 já, né? Aqui tem cálculos de medidas, mas eu tirei esse cálculo de medidas, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou começar com função afim, não finalizo essa função afim, levo para a próxima aula, função afim e função quadrática, e aí eu finalizo e aí eu fico com uma aula a mais, tá? A resolução de lista de exercício, que é aquela lista grande. Eu deixei uma aula simplesmente para a gente resolver algumas listas. Alguns exercícios da lista, quero que você, inclusive, chegue nessa aula com dúvidas, entendeu? Em relação à lista. Vocês veem na minha tela também o ambiente, tá? Aqui é o ambiente, segunda unidade. Postei aula de ontem já. Aqui, ó, aula de ontem, juros simples e compostos, cálculos e medidas. Aí eu vou botar aqui função afim, né, na próxima, e função quadrática, certo? Lembrando que no planejamento de atividades, que é essa aqui, ó, da segunda unidade, eu tenho que hoje, dia 11/5, eu vou disponibilizar para vocês a tarefa 4, certo? Já a tarefa 4. Na próxima semana, que é dia 17 e 18, né? Não temos nada ainda. Mas na outra, eu disponibilizo para vocês o Socrative. Agora eu não entendi porque é 22/5. E 22/5 eu não tenho aula, né? Aqui com certeza a data está errada. Aqui com certeza é 24/5, tá? Socrative. Que é aquele que a gente utilizou na aula passada, na primeira unidade. Então essa data aqui de 22/5 é 24/5 com certeza. Então vamos para a função, tá? Perceba que a lista de exercício é essa aqui, ó. Nós já passamos por essas 19 questões já, vocês já podem fazer, 18 na verdade. Aí a questão 19, a questão 20, as grafias de construir o gráfico das funções e descobrir o ponto de sensação. Questão 21, questão 22, são todas questões, até a 23 também, são todas questões de funções. 24, pronto. Aqui a 25 é a função quadrática. Pronto, aí termina, depois vem outra lista para os outros assuntos que se seguem. Tá? Então, se vocês perceberem, a gente tem aqui no planejamento de aula, eu tenho função quadrática, né, resolução de lista, aí o Socrative, tá vendo? 25, como tá lá, nem 24, é 25, na terça-feira. Aí depois a gente vem matrizes, determinantes, somatório produtório e acaba. Só falta isso, muito pouco. Bom. Falta muita coisa ainda. Nada, falta pouca coisa.
Fique tranquilos. Bom, eu vou lá para a lousa, eu vou tirar essa interrupção aqui e vamos trabalhar com funções. Já está vendo minha tela? Sim. Cadê aqui? Deixa eu botar a tela inteira. Pronto, gente. Então, trabalhar com essa lista de funções. Cadê? Deixa eu só me basear no que eu tenho para vocês aqui. Aqui. Pronto. Então, se vocês quiserem anotar no caderno, tá? Vocês podem anotar algumas coisas. Eu vou fazer o seguinte, tudo que eu vou escrever aqui no quadro, né, e falando, como está gravado, eu vou disponibilizar esse PDF. Inclusive, eu disponibilizei ontem, não sei se o Cani já viu. Eu disponibilizei um Eu PDF vi. que foi justamente o desenrolar da aula, entendeu? No quadro. Então, eu vou fazer isso de novo. Botei até a data da aula. Beleza, pronto. Tá de No boa. final, eu passo. Vamos lá. Então, vamos trabalhar com função afim. Deixa eu pegar o tapete aqui. É também chamada de função do primeiro grau. Essas coisas que a gente faz, gente, de matemática, né, como noção para vocês, né, estão dentro do curso de subsequente de informática, é para que o professor, seja professor, principalmente o professor Marcelo, né, que está dando programação, ele geralmente traz problemas envolvendo a matemática. Por exemplo, eu quero que você crie uma programação que entre com os dados dois pontos e ele construa uma função. Porque com dois pontos, você constrói uma função do primeiro grau. Porque com dois pontos eu faço uma reta. E o gráfico da função do primeiro grau é uma reta. Então você tem que saber, pelo menos, a matemática, como é que funciona, para depois entender a programação. Né? Antes de você escrever todas as linhas, né, da programação, que vai te dar um resultado no final, que vai te dar uma construção de um gráfico, ou que vai te dar a raiz, ele pode pedir. E imprima a raiz no final. Marcelo pode pedir isso na questão. Então você tem que entender como faz matematicamente. Uma outra coisa é, a gente vai aprender um assunto chamado matrizes. Ele vai trabalhar muito com matrizes, e matrizes é a base da programação também, né? Os números estão arrumados em matrizes. Então você pode pedir o seguinte: entre com os dados de uma matriz 2 por 2 e imprima o determinante. Então você vai criar uma programação onde as pessoas vão entrar com os dados de uma tabela, de uma matriz, e aí o programa vai calcular o determinante. Mas o programa não calcula o determinante porque ele é lindo, porque ele é bonito. O programa calcula o determinante porque tem você atrás para programar. E para você programar aquelas linhas lá, você tem que saber como é que determina o determinante de uma matriz. E aí você diz assim, por isso é matemática. Por isso que eu tenho que saber um pouco de matemática. Entendeu? Então, é muito casado a disciplina, né, minha com a de Marcelo e com as outras, que precisar de programação e que precisar de algumas questões. Marcelo usa muitas questões, usando matemática. Não sei se você já perceberam. Então, a definição da função do primeiro grau, ou função afim, é uma função que vai de R em R, ou seja, de número real para número real. O que é isso, de R em R?
é que o número 1 pode ir número 7. Ou seja, o número 1, colocado dentro de uma função, ele pode virar o número 7. Você quer ver uma função que 1 vire 7? F de x é igual a x mais 6. Tá vendo aqui? X mais 6. Quando você coloca o 1 aqui dentro, você vai somar 1 mais 6 e vai sair quem? 7. Eu diria que essa função funciona muito, o funcionamento dela é muito básica e muito relacionada ao funcionamento de um algoritmo, quando vocês trabalham numa programação. Porque você prepara uma programação para entrar valores. Esses valores são esses aqui, ó. Vou chamar de valores aqui, ó. Número 1. Pode ser 2, pode ser 3. As linhas de programação estão dentro dessa função f. O que eu vou redigir, né? Para que quando esse número 1, esses valores entrarem, é como se fosse um liquidificador. Você bate um suco, ou seja, você programou, o 1 vai para lá para dentro, mexe, bate, e depois sai o sumo, sai o resultado, que é o 7, que é imprima, né? A gente não usa muito isso em programação, imprima o resultado. Aí tem aquelas linhas, né? Se o resultado for maior que 3, imprima vermelho. Se o resultado for menor que 7, imprima verde. E tem aquelas linhas lá no finalzinho. Se vocês chegaram nisso já. Eu tenho uma noção porque eu já fiz programação numa disciplina em matemática. Né? Por exemplo, matemática tem programação. Mas é isso. Então, f de RR é isso. São valores em valores. Valores reais que vão em valores reais. Tá? Bom, então é uma função f de RR. Tá? Onde os números reais, onde A, B pertence ao conjunto dos números reais e A tem que ser diferente de zero. A lei da função é essa aqui, ó. F de x é igual a x mais b. Essa é uma função do primeiro grau. Exemplo. F de x é igual a 3x menos 7. Se você olhar, ele tem o mesmo formato da função aqui em cima. Ó. Mesmo formato. E se você comparar, eu poderia perguntar para você, quem é o valor de A? Quanto vale A aí? Podem errar. Se você comparar, olhar para um, olhar para o outro, olhar para um, olhar para o outro, quem é? Quanto vale A? 3? É 3. 3. Perfeito. Você fez uma comparação, pô. Pô, o A aqui em cima está junto ao X. Está colado com o X. Quem está colado com o X aqui é o 3. Então A é 3. E quanto vale o B? 7. 7. Só que o sinal do 7 vem antes dele. Então, o sinal menos é do 7. Então, não tem 7 aí. Tem menos 7. Ok? O sinal do número vem antes do número. Perfeito. Então, beleza. Isso é Vamos lá. função simples, né, professor? Hã? Isso é função simples. Isso é De função primeiro simples. grau. Do primeiro grau. O nome é função do primeiro grau ou função afim. Certo? Beleza. Outro exemplo. F de x é igual a menos 5x. Vamos lá. Isso é uma função do primeiro grau? É. Quanto é que vale A? A. Sim, o valor de A. Do coeficiente A. É o. Aí é fx, né? No começo aqui.
que é f de x igual a menos 5x. Quanto vale A? Oxente. Pera ainda. 5, menos 5. Menos 5x. Menos 5. Quanto vale B? X. X. Mas o B... Olhe para aqui, para essa função grandona aqui que está no retângulo. Tô vendo. Onde é que está B? O B está Mas- relacionado com o X, É A. então é A. Então, quem está junto ao X aqui é menos 5. Isso. Então, A é menos 5. A pergunta minha é, quanto vale o valor de B? Aí não tem, não. Pronto, aí não tem. Então, não tem, é É zero. 0. Ok? Ok. Vamos lá. Outro exemplo. F de x é igual a 10. Me diria quem é A? A é 0. A é 0. E quem é B? 10. 10. Aí eu chegarei para você e diria assim, isso não existe. Isso não é uma função do primeiro Primeiro grau. grau. Por quê? Vamos voltar? Como é a definição? F de R em R, onde A e B pertencem a real, ou seja, é um número, pertence ao conjunto real, e A tem que ser diferente, De 0. de zero. E nesse exemplo, o A valeu quanto aqui? 0. Então, mas a definição diz que o A tem que ser diferente de 0. zero. Então, esta função não é uma função de primeiro grau. Porque não tem A. Tem que ter o A. E Entendi. tem que ser diferente de zero. Ok? Beleza. Só mais um exemplo. F de x é igual a menos x mais 7. Quem é A? Aí é x A é quanto? menos x. Mas o A nunca foi um valor x. Até agora a gente nunca falou de x. O A é um coeficiente. O A é um número real. Não pode ser 0. É 7? Mas faz sentido ser 7? Não. O A? Não. Então é 1. Zero. Pronto. É 1. Porque tem um número aqui, que a gente não escreve. Que é E é sempre 1. Então é menos 1. Isso. E quem é B? 7. Tá, eu disse que seria o último exemplo, mas não é não, tá? Vamos lá. F de x é igual a 2x sobre 3 menos 10. Quem é A? Misericórdia. A é 2 sobre 3. 2 sobre 3. Oi? E quem é B? 10. Menos 10. Menos 10. Tá. Só fala o número quando tiver o sinal positivo, né? É. Quando for negativo, tem que falar o sinal e o valor. Esse aí, quem é A? A é 3. 3. A é quanto? 3. Menos 3. Menos 3. E B. É o 2. Perceba que eu botei o contrário, né? Isso. Mas você sabe identificar. Então eu senti. Caninha, tá tudo bem? Tô ouvindo. Tá, beleza. Qualquer dúvida é só falar. Não tô entendendo? Pode falar aí. Bom, então você sabe identificar quando uma função é do primeiro grau. E além disso, você já sabe identificar se é
quais são os valores de A e de B, dos coeficientes, certo? Eu ia pedir para desligar, estava com um número muito grande. Gente, para você entender melhor essa função que eu defini aqui, ó, com f de x é igual a x mais b, se enxergar melhor isso aqui, é dizer o seguinte, que essa parte aqui é a parte variável. Não é verdade? E essa parte aqui é a parte fixa. Mas por que, professor, essa parte é a parte variável? É porque depende de x. Porque da letra? A letra A não. A letra A é um número, tá? Para uma função, o A vai ser sempre o mesmo. É isso, pelo X. O que vai mudar é o Isso. x. É a variável x. Então, por exemplo, se eu tenho f de x igual a 2x mais 10, e eu quero calcular f de 2, essa conta vai ser como? 2 vezes 2 mais 10. Entenderam aí? Eu só não estou entendendo esse F. Ah, porque o f de x é a mesma coisa, você viu muito como y também, não, Iago? Isso. Né? Mas o y é a mesma coisa de f de x, Iago. Quando você faz o desenho plano cartesiano, que tem o eixo x, né? E o eixo E o y. eixo Y. Esse eixo y, ele também pode ser escrito como f de x. Porque o que significa f de x? É a função f aplicado ao valor x. Se você tem o valor x1, ele vai aplicar na função e vai achar o y. Então, esse valor aqui, dentro da função f, vai dar sempre o valor de y. Então, por isso que f de x é a mesma coisa que y. Escrever f de x é a mesma coisa que escrever y. Entendi. Tá? Porque f de x, o que está escrito aqui? É um x dentro da função f, que é como se você botasse uma banana dentro do liquidificador. E aí você processa tudo e vira o y. Beleza? Alguns Entendi. livros você vai encontrar y, outros livros você vai encontrar f de x. O que mais você encontra é f de x, mas é a mesma coisa. F de x é y. É só para complicar mais um pouquinho a gente. Não complica não, é a mesma notação. Pronto, vamos lá. Então, vamos lá. F de 2. O que é? Ó, tá vendo aqui, ó? O 2 ficou no lugar de quem? De X. X. Então, é óbvio que eu vou colocar na conta o 2 no lugar do X. No Aí lugar fica do X. 2 vezes 2 mais 10. Isso vai dar 14, certo? Correto. 2 vezes 2, 4 mais 10. F de 3. 2 vezes 3 mais 10. É igual a 16. F de 4. 2 vezes 4 mais 10. 18. Você percebe aqui, ó, essa linha. Peraí. Essa linha e essa linha. O 10 não muda. Ó, Eu já ia perguntar isso. é a parte fixa. Ó, aqui, ó, em cima, ó, que eu falei, ó. O B é fixo. Esse B sempre vai ser esse mesmo valor. Só que esse conjunto AX aqui, ó, ele sempre vai mudar. Uma hora ele é 4, outra hora ele vai ser 6, outra hora ele vai ser 8. E se você mudar de novo, ele muda de novo. Então, uma função tem a parte variável mais a parte fixa. Perfeito? Ei, professor, mas o 2 aí também não sai. Não, o 2 está multiplicando, quem tá variando é o 2. Eu estou falando que o resultado que é diferente. Qual Entendeu? seria o resultado da primeira aí? 2x mais 10. Tinha que fazer Não, um cálculo, aqui é a né? função original. Aqui não muda.
É a original. Só vai mudar quando você souber quem é X. Aí, para cada X que você encontrar, você coloca lá dentro. Certo? Certo. Vamos lá. Deixa eu mudar de página aqui. Aí sim, aí você sabe agora que a função f é definida por uma parte variável, não é isso? Variável mais uma parte fixa. Então fica fácil resolver um problema que vai vir agora. Qual o problema? João pega um táxi. Ele vai pegar um táxi. Que cobra um valor de R$ 4,50 pela bandeira. Você entra no táxi, né? Você entra no táxi aqui, ó. Aí você tem um painel aqui, tá? Aqui é o volante do táxi. E no painel tem um aparelho, que é chamado taxímetro. E é onde está taxímetro. É onde está o valor da bandeira. Então, isso aqui, ó, bem grandão, vai marcar um quadradozinho aqui, ó, 4,50. Então, o João pega o táxi, que cobra um valor de R$ 4,50 pela bandeira. E ele cobra também R$ 1,30 por quilômetro rodado. Além desse 4,50, é pago R$ 1,30 por quilômetro rodado. Se você observar, João vai pegar esse táxi e vai sair. Vai chegar no destino dele. João rodou 25 quilômetros. Então, o João rodou, o percurso que o João fez foi de 25 quilômetros. É óbvio para vocês que ele vai pagar um valor para o taxista. Não é isso? Esse valor para o taxista vai ser calculado. Só que vai ser calculado por esses dois valores que estão aqui. O valor da bandeira e o valor de R$ 1,30. Aí eu pergunto para você, dentre esses dois valores, 4,50 e 1,30, qual é o variável? É o valor do quilômetro rodado. E qual é o fixo? 1,30. E o fixo? O que, professor? E o valor fixo vai ser quem? 4,50. 4,50. Então, se a minha função é definida por uma parte variável mais uma parte fixa, eu já sei que a minha função é igual a alguma coisa variável mais 4,50. Entenderam? Eu só não sei qual é a parte variável. Qual é a parte variável mesmo? 1,30. 1,30. Então aqui eu vou colocar 1,30. Só que eu não vou colocar 1,30 sozinho. Quem é que está junto da parte variável sempre na função? X. O X. Então, ó, acabei de escrever a minha função para o problema dado. Viu que é fácil? Então, o valor do táxi a pagar vai ser R$ 1,30 vezes um valor X mais a bandeira, 4,50, porque é fixa. Independente de quanto eu andar com esse taxista, essa bandeira vai ser fixa. Mas quem é que vai ser variável? É essa partezinha aqui, ó. É essa partezinha aqui. Por que vai ser variável? Porque depende desse X. Esse X é o quilômetro rodado, não é não? Isso. Então, por exemplo, o João andou 25 quilômetros. Então, qual é a conta que eu vou fazer? F de 25 é igual. Como é que eu faço? Espera aí. 1,30 vezes 30 vezes. Vezes quanto? 25, não? 25. 25. Esse Isso. 25 é o quê? Eu me perdi. O João, ao percorrer 25 quilômetros, quanto o João Entendi. pagou para o motorista? 25 é os quilômetros. 25 quilômetros.
Então, mais 4,50. Então, quanto é que ele vai pagar pelo motorista? Deixa eu fazer a conta aqui. R$1,30 vezes 25. Isso dá R$32,50 mais R$4,50. Isso vai dar no final R$37 é o valor da corrida de junho. Então perceba que a partir de um problema eu consegui mensurar uma equação, uma função, na verdade, não é equação não, uma função que me deu o valor a pagar para o taxista no final da corrida. Ok? Ok. Certo. É coisa. É coisa. Vamos lá. Eu vou ler aqui um problema e você vai me dizer qual é a parte fixa e qual é a parte variável, certo? Certo. Preste atenção. Vamos lá. Vou ler. Beleza. Na produção de peças, uma indústria tem um custo fixo de R$8 mais um custo variável de 50 centavos por unidade produzida. Ele já disse, né? Já falou aí. Já falou. Quem é a parte fixa? Vocês lembraram? Lembram? Uma produção de peças. Na produção de peças, uma indústria tem um custo fixo de R$8. Então, eu ia perguntar para vocês, mas não. R$8 é o fixo. R$8 é o fixo. Mais um custo variável de 50. 0,50, ou seja, 50 centavos por unidade produzida. Essa questão tá lá naquele questionário, não tá? Não, é uma questão da aula. Já está postada também. A aula de função. Quer dizer, eu vou postar. Então, ele tem um custo fixo de 8 e tem um custo variável de 50 centavos por peça produzida. Aí eu pergunto, se X é um número de unidades, qual é a lei da função que representa esse problema? Alguém pode me dizer? Eu não entendi, foi a pergunta. Porque vem um nome estranho para vocês, né? Quando eu falo qual a lei da função, eu quero saber qual a função. Igual aquela função taxista. É para armar, no caso. Para armar a função, a gente chama de lei. Aqui, ó. A do taxista não foi essa no final? Essa aqui, ó. Fx igual a... Isso. Essa é a lei, chama de lei da função. Então, lá no problema da indústria, qual seria a função, a lei da função? Fx igual a 8 F de x igual a 8 vezes x Vezes X vezes x mais 50 centavos. 0,50. Tá certo isso mesmo, gente? Eu acho que não, eu acho que esse x aí não é aí, não. Ou é? Quem é que fica com a parte de x? É a parte variável ou é a parte fixa? É variável. Variável. Então, Então tem que botar o xk no 50? sim. Não é não? Isso. Se ela que varia, É. entendeu? Se Ah, ela é que vai verdade. ser, ela vai ser calculada por unidade, Tá certo, tá certo. entendeu? É O x não variável. é Sempre vai na variável, né? sempre vai ser em relação ao que está variando, certo? Aí ele fala, calcule o custo para 100 peças. Quanto vai ser o custo para 100 peças? O quê? Quanto vai ser o custo se eu produzir 100 peças? Vai ser 100 vezes 0,50, não é isso? Isso. Então, o custo vai ser 8 8 mais mais 0,50
vezes vezes x. Vezes 100. 100. Isso dá quanto? F de x é igual a 8, mais 0,50 vezes 100 é a metade, né? É a metade. Isso. 50. 50. Então F de x 58. vai ser 58. 58 peças. Sim. Não. É o custo. Não, O mas não. problema é porque você não está vendo o problema. O problema é assim, ó. Na produção de peças, uma indústria tem um custo fixo de R$ 8. 8 Isso é reais. reais. Isso. Isso está em reais, ó. Reais. E aqui é centavos, reais também. Então é óbvio que se eu somar tudo aí, isso é reais. Ah, vai acabar a bateria aqui, peraí. Eu já ia falar que apareceu a mensagem aí na tela. Apareceu a mensagem, eu não vi direito o que era a mensagem. Mas eu vi que a luz diminuiu aqui. Então só pode ser agora. 5%. Então eu vou ter um custo de R$ 58. Eu perguntei peça porque a pergunta aí, ó, variável 50 centavos por unidade produzida. Mas é isso, por unidade. É 50 centavos por unidade. Se eu produzo duas, eu gasto R$ 1. Eu não gasto uma peça. E aí, no caso, se produzir 100, tu vai gastar 58 reais. Isso. Entendi. Entendeu? Deixa eu pegar aqui mais uma lista, rapidinho. Beleza. Então, eu vou entrar hoje ainda numa questão gráfica. Eu não sei se, inclusive, pede ali. Não, determinar valores. Valores de uma função. Eu tenho, se f de x é igual a 2x menos 5, quanto vale? Letra A, f de 0. Letra B, f de 1. Letra C, f de menos 2. E aí? Como é que calculo o f de 0? Você já tem uma noção. Aí vai ser 2x vezes 0, né? Entre 2 parênteses menos 5. vezes 0. Porque não pode ser 2x vezes 0, porque o x é o próprio 0. Isso. É. Menos 2 vezes 5. 0, menos 5. E quanto é que dá isso? Ixi, não sei. É só calcular. Aí Aí, vai no caso, dar vai ser 2 menos 5? Não. Quanto é 2 vezes 0? 2. 0. 0. 0. 0. 0 menos 5. Isso dá quanto? 0. Você tem 0. Tira 5, você continua com menos 5. É isso mesmo. É. É mesmo.
B. Como é que eu faço a conta aí? 2 vezes 1, Menos cinco. 5. Quanto é que dá essa conta? Não, menos 5. Menos 5 não. 2 vezes 2 1, 2. Menos 5 menos 5. dá Menos 3. Menos 3. E essa última aqui? menos 2. 2 vezes menos 2 2. vezes menos 2. Vezes menos 2. Volta no parêntese. Menos 5. Isso. Menos 5. E Menos agora? 5. Aí multiplica. 2 vezes 2. 4. Mais ou Menos Isso. menos? 4. Menos Menos 4. 4. Menos 5. Menos 5. Menos 5. Isso dá Aí quanto? vai dar 9. 9. Menos 9. Mais 9. Menos 9. Poxa, menos com menos é mais? Mas não faz menos com menos, não. Hum. Ah, até que não foi Aí, ruim essa atividade aí, viu? hã? Até que foi legal essa questão aí. Essa foi legal. Tem na lista, tá? Mas deixa eu só botar só mais um exemplo ainda dessa questão. Deixa eu botar na outra página. Se eu perguntasse para você quanto seria f de 1 meio? Naquela questão. F de 1 meio. A questão é essa, né? 2x menos 5. Como é que vai ficar? 2x vezes 2 vezes 1 meio 1 meio Menos menos 5. 5. menos 5. E aí? Aí Como é você que vai fazer? multiplica, não? 2 vezes Multiplica. 1. 2 vezes 1 dá 2 sobre 2. Não multiplica Isso. embaixo, não. É isso, aí em cima. Lá em cima. Menos 5. Menos 5. Quanto é 2 sobre 2? 4. 2 sobre 2. Vai 2 dar, dividido por 2. vai dar 1. Dá 1. Menos 5. Quanto é que dá isso? Aí dá menos 4. Menos 4. Ok. Rapaz. Não entendeu alguma coisa? Iago. Depois de feito assim eu entendi, mas é complicado, né? Porque aí eu no Compressão. 2 vezes 1 meio, 1 sobre 2. Aí eu me pegava todinho, me peguei todinho. Mas aí no caso é só eu somar pelo de cima, né? Multiplicar. Multiplicar. É. E o de baixo permanece. Sim, porque na verdade, Iago, quando você faz 2 vezes 1 meio, esse 2 aqui, inicial, é como se tivesse 2 sobre 1. E aí, quando você multiplica fração por fração, numerador com numerador, denominador com denominador. Então fica 2 vezes 1, 2. E 1 vezes 2, 2. Por isso que permanece embaixo. Entendi. Mas se for número assim, 10, 2 11, terços vezes 3 quartos. Assim, isso. você multiplica em cima com em cima, numerador com numerador e denominador com denominador. Entendi. Isso dá 6, isso dá 12. E no caso, se esse. Aí, tá o 2 sobre 3. Se eu só tiver o 2 igual na outra questão. Então, 2 vezes 3 sobre 4. Vai ser a mesma coisa que a outra questão. Eu só somo 2 sobre 3. 2 vezes 3. O pessoal multiplica 2 por Multiplico. 3. E o 4 permanece. E o 4 permanece. Porque aqui é como se fosse 1 ó, embaixo. Entendi. E Entendi. 1 vezes 4 é 4. Por isso que permanece o 4. 2 vezes 3, 6. Vamos lá.
Aí tem uns probleminhas aqui na questão 23, na questão 24, né? Que é igual o problema do táxi que a gente fez nesse instante, né? Quando vocês pegarem a lista, vocês podem estar vendo esse problema, certo? Mas deixa eu resolver um outro aqui, ó. Certo. Se... Peraí. Se f de x for igual a 2x mais 3, quanto vale x para letra A, f de x igual a 0. Letra B, f de x igual a 1. Como é que eu faço isso? Quanto vale X, né? É, porque agora eu quero saber quanto vale x. E eu digo que f de x é 0. Então, eu estou dizendo que f de x é 0. Eu não estou dizendo que é f de 0, que é diferente do que a gente calculou nesse instante. A gente calculou f de 0, f de 1, f de 1 meio, não foi? Isso. Mas agora eu estou dizendo que o f de x é um zero. valor, é 0. Então é óbvio que você vai colocar o 0 no lugar de quem? De x. De x, não. Eu não estou dizendo que é f de 0. Há uma diferença, Iago. Quando eu quero calcular f de 0, esse 0 está no lugar do x. Então é óbvio que eu vou pegar o 0 e colocar no lugar do x. Isso. Mas eu não estou dizendo isso. Não estou dizendo f de 0. Eu estou dizendo que f de x é igual a 0. Ou seja, quem é 0 agora? F de x. Todo. Todo mundo aqui, ó, é 0. É 0. Então, se todo mundo é 0, eu estou dizendo, então, que a equação toda aqui, ó, É 0. em vermelho, essa equação toda aqui, ó, que eu estou chamando de f de x, e eu estou dizendo que que esse f de x é 0, então eu estou dizendo que a equação toda, 2x mais 3, tem que É ser igual igual a 0. Entenderam aí? Entendi. Estou dizendo que ele é 0, que tudo é 0. É como se você colocasse no lugar, ó. Se aqui está dizendo que f de x é 0, então eu vou colocar 0 aqui, no lugar do f de x. É porque a questão tá aí. Quanto vale x? Isso. Então, pronto. Agora eu fico com a equação aqui. Vai ficar o quê? 2x mais 3 é igual a 0. Aí, como é que resolve a equação matemática? 2x é igual... Passo o 3 para lá, fica menos 3. E aí fica aqui x é igual a menos 3 dividido por 2. Então, x vale quanto? Menos 3 meios. E aí para. E aí para, porque eu encontrei o valor de x. Hein? Eu não queria o valor de x? Isso. Quanto vale x para f de x igual a 0? X tem que valer menos 3 meios. Entendi. Ainda bem que essa aula tá gravada para eu assistir de novo. Daqui a pouco eu volto lá. E para f de x igual a 1, como é que eu vou escrever? Aí eu vou escrever. Peraí. Mesma coisa, né, professor? Igual a 1. 2x mais 3 igual a 1. Mais 3 é igual a 1. Isso, é a mesma coisa, Canija. E aí, agora fica fácil? Fica 2x 2x é igual a menos 3, que passa passa para o para o outro lado. negativo. A 1 menos 3, pode ser assim também. Aí fica 2x é igual a quanto? A 2 Menos 2. Menos 2.
Aí passo 2 Aí. para baixo. Sobre Fica x X igual a menos 2 sobre sobre 2. 2. Aí o final dá que x é menos 1. isso aí. Por que menos 1? Porque 2 dividido por 2 é 1. E menos ou mais é menos. E por que o senhor não fez K no outro? Mas aqui lá é 3 dividido por 2. Eu deixei em fração porque o número é quebrado. Ah, sim, É entendi. decimal. Mas eu podia dizer que isso aqui, ó, é menos 1,5. Não estaria errado, não, né? Não, porque 3 dividido por 2 é 1,5. É 1,5. Eu vou Entendi. pagar. Deixar como tá lá. E aí, muita coisa hoje? Muita coisa, ainda bem que tá gravado. Por enquanto tá de boa aí. Por enquanto, né? Deixa eu lhe testar agora, Candinho, já que você falou que tá de boa. Quanto é 2 mais 2? Aí depende. Acho que é 22. Nota 0 pra tu. Vocês estão- Aí, assim, eu estou até trabalhando com a lista, né, de exercícios já. Estou fazendo algumas questões e estou fazendo parecida, tá? Eu estou fazendo parecida, porque aí, quando vocês pegarem para fazer a lista, já tem alguma coisa parecida, é só você repetir com outros valores. É isso, a gente pega a base. É bom Pega a que a gente base. vai internalizando melhor. Justamente. Vocês pegam a base dito. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa diferente. Não, eu queria avançar no gráfico, mas o gráfico eu vou querer fazer numa próxima aula para não ser uma outra coisa, entendeu? Para não falar de mais coisas. Mas eu só vou dar uma ideia. Eu finalizo esse gráfico, né? Faço ele amanhã. Amanhã o quê? Segunda-feira. Beleza. Só Mas segunda. eu só vou dar uma ideia para vocês, tá? Só uma ideia. Que não é assim que a gente constrói, não. Vamos lá. Eu vou dizer que aqui f de x é igual a x mais 1. Aí, quando eu construir uma tabela, eu digo assim, x, f de x, que é a mesma coisa que y, tá? Que eu já falei para vocês. E aqui é o x mais 1. Então, quando x for menos 1, eu coloco no lugar de x menos 1. Aí fica menos 1 mais 1, certo? E isso vai dar zero. Quando x for zero, vai ser 0 mais 1. Isso vai dar 1. Quando x for 1, isso vai dar 1 mais 1. Isso vai dar 2. Só preciso de dois valores, mas eu coloquei 3 aí. Então eu vou usar os três valores. Aí eu vou desenhar um plano cartesiano, só para vocês terem uma ideia de como é o gráfico disso aqui. Deixa eu tentar mudar esse layout aqui. Não sei se eu consigo mudar. Eu não consigo mudar. Não. Tudo bem. Vamos fazer assim mesmo.
Então aqui eu tenho um plano cartesiano, eixo x, eixo y e eixo x. Aqui eu tenho o valor de y, aqui eu tenho o valor de x. Então perceba que o x está aqui, ó, nessa primeira coluna. Então eu coloquei menos 1, que está aqui, o 0 e o 1. Quando eu disse que o x é menos 1, vou botar de verde aqui. Quando eu disse que x é menos 1, eu achei y igual a quanto? 0. Então, menos 1 vai no 0. Então, o ponto está aqui. Quando eu disse que x é 0, o valor de y deu 1. Então, quando for 0, o valor de y é 1. Então, o ponto está aqui. Quando eu disse que x é 1, eu achei que y é 2. Então, quando for x igual a 1, o y é 2. E aí eu achei 3 pontos. E aí agora eu vou traçar uma linha que passe por esses 3 pontos. E aí fica assim, ó. Ou seja, eu acabei de desenhar o gráfico de uma função do primeiro grau. Ou seja, o gráfico dessa função é uma reta. Qualquer função do primeiro grau que eu queira desenhar sempre vai dar uma reta. E essa reta, ela está crescendo, tá vendo? Ela está aumentando. Então, ela é crescente. Ainda posso dizer que essa reta é crescente. É isso que a gente vai ver numa próxima aula. Isso é complicado. Não é não. Eu vou ensinar para vocês de um jeito melhor, não por tabela, né? Essa aqui é uma tabela, tá vendo? Eu construí uma tabela para depois pegar os valores dessa tabela e levar para um plano cartesiano e desenhar um gráfico. Mas amanhã não, quarta-feira, que quarta-feira, gente? Segunda-feira, eu vou construir essa reta de maneira mais simples, sem o uso da tabela. Certinho? Certo, professor. Deixa eu colocar aqui. Eu já vou acabar a aula um pouco mais cedo, tá, gente? Eu tô com uma dor de cabeça. Eu vou deixar vocês, né? Deixa eu botar aqui a aula. Botar a data de hoje. FM, né? E a data 11. Do 5. São João tá chegando, viu, gente? Oi? São João tá chegando. Será que vai estar tudo preso, todo mundo preso ainda? Beber muito licor e muito milho assado. Eu vou mandar para mim mesmo. E depois eu mando para vocês no grupo. No grupo. Já vou mandar, inclusive, agora. Que eu já recebi aqui, ó. Coisa rápida. A gente mandei para mim aqui. Já sai todos os PDFs. Tudo muito prático, né, gente? Fundamentos. Pronto, enviado. Deixa eu só dar presença para vocês.